Bom dia, pessoal. Eu sou a Carol, analista de experiência de investidor aqui da MFI. Hoje está aqui comigo o Juan Camilo, que é nosso diretor de Capital Market, e o Augusto, para falar um pouquinho da operação DigiCap Pool 3, a nova operação da DigiCap que está no ar aqui na plataforma da MFI. Mas antes do Augusto se apresentar, eu queria trazer aqui, fazer umas perguntas para o Juan, para o pessoal, para os investidores que estão entrando agora na plataforma, entender o que é MiFi, o que a MiFi faz e a importância de a gente trazer os originadores aqui para um bate-papo com a gente. Juan, Boa. o que que a MiFi faz? E o que é o originador? Legal. Pessoal, primeiramente, muito legal para quem nos está assistindo aqui. Muito bom ter o Augusto, que é um dos fundadores da DigiCap, confiando por terceira vez na gente aqui para fazer um terceiro produto. Os dois primeiros têm tido muito sucesso, 100% captados. Vamos para um terceiro, inclusive com 0% inadimplência, entregando 20% ao ano para os investidores. Estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez, Augusto. Muito obrigado pela confiança. Obrigado, Eh, Juan. Falando aqui da Anfai. Anfai basicamente é uma estrutura, uma plataforma melhor, que conecta investidores com originadores. O que significa isso do originador? É uma pessoa que tem capacidade de avaliar, conceder e cobrar crédito. Temos diferentes tipos de originadores aqui na Anfai. Temos originadores, por exemplo, de CCBs, que podem ser fintechs, temos de duplicatas, que podem ser securitizadoras, FDICs, temos no caso da DigiCap, que eles são originadores de precatórios, então eles sabem avaliar, precificar precatórios tanto da esfera estadual, municipal, federal, e eles captam recursos através de nossos investidores e aplicam esse recurso comprando esses ativos judiciais. E esse rendimento que eles obtêm dessa compra vai diretamente para o investidor. Obviamente, tem um FII que a DigiCap tem por originar e obviamente, eles ganham sempre no sucesso e quando, primeiramente, o investidor da Anfai for remunerado, eles ficam com um excedente, mas um modelo de incentivos alinhados. Então, só recapitulando, uma plataforma que conecta originadores de crédito com investidores usando e vou falar aqui de forma muito rápida de 5 grandes pilares que para mim fazem a diferença nesse processo. A gente usa securitização, basicamente a gente emite debêntures, que são um veículo leve, flexível, barato e rápido de ser estruturado. A gente é regulado pela CVM, então a gente pode fazer oferta pública diretamente no varejo, com dispensa de muitos intermediários. Fazer isso através de um veículo, por exemplo, como um FDIC, ele precisa um custodiante, um administrador, um agente fiduciário, um escriturador, uma XP, um agente autônomo. Através da Anfai, não. É um processo 100% dentro da Anfai, 100% validado pela CVM. Terceiro grande pilar que a gente costuma usar, é o que a gente usa, na verdade, tokenização. A gente tokeniza a debenture. Então, quando um investidor entra e compra um token da DigiCap, esse token não é mais que uma representação digital dessa debenture. Um token significa R$ 1 da série sênior dessa debenture, que é tokenizada e disponibilizada para o investidor dentro da nossa plataforma. Ao mesmo tempo, a gente tokeniza o ativo, ou seja, o lastro dessa debenture. Então, você imagina cada um dos ativos judiciais que o Augusto vai comprar. No momento que ele cede esses ativos para a plataforma, esses ativos são tokenizados. Eu consigo acompanhar em tempo real quando o sacado pagou, quando o devedor pagou, no caso o Estado, o município, etc. Então, isso dá muita transparência. Por isso, a CVM nos deu tanta liberdade e tanta flexibilidade, porque a gente consegue dar acesso para o investidor em tempo real, como funcionam esses ativos e como performando essa carteira. Acho que só queria dar esse overview geral para todos ficarem um pouco mais a par, mas, por favor, Carol, pode continuar. Ou Augusto, se quiser me complementar também, fique à vontade. Não, não, pô, tu completou tudo aí, fez uma boa explanação, assim, ficou muito claro aqui. A gente já conhece, né, obviamente, mas para o investidor que está começando agora, acho que ficou muito claro mesmo. Bom. Ficou claro? E uma coisa que a gente ouve falar muito desse processo de tokenização é que a gente consegue oferecer uma rentabilidade maior para os investidores. Por quê que isso acontece? Primeiro, acho que o acesso. Então, por exemplo, a DigiCap é um grande tesouro que a gente achou, na verdade, porque é um originador muito bom, que performa muito bem, que dá uma rentabilidade muito boa, mas que talvez os investidores não tenham tanto acesso porque não é tão conhecida ainda.
a gente conseguiu dar acesso aos investidores a originadores como a DigiCap, como outros que tem dentro da plataforma. Então, acho que esse é o primeiro. Segundo ponto, o processo nosso é um processo que não precisa de todos os intermediários que eu falei. Vocês imaginam, pagar um custodiante, pagar uma estrutura jurídica, pagar um administrador, pagar um escriturador, pagar uma... Enfim, você paga, e isso encarece o custo. Então, você tem o rendimento do ativo e no final você tem o passivo que o investidor compra através da debenture. Se você colocar custos na metade, isso vai reduzindo o que sobra para o investidor. Então, acho que esse processo da gente ter essas dispensas, ser simples, permite, e essa agilidade permite dar para o investidor rendimentos de quanto vai render esse pool, Augusto? 19%. Esse novo agora é 19% fixo ao ano. Imagina, você ter 19%, você ter o controle e transparência, conseguir acompanhar como está performando a carteira, você ter a figura da subordinada, não sei se vocês conhecem investidores que estão assistindo, mas como funciona o produto? A gente tem duas séries, uma série subordinada e uma série sênior. As subordinadas são recursos que a própria DigiCap coloca na frente para ir a trabalhar esses recursos. Ele coloca diretamente a grana deles no produto. Caso que o veículo performe, eles vão receber a parte, primeiro a gente paga a sênior, esse 19%, e o que sobre fica para Augusto e time como rendimento do seu modelo de negócio. Se por algum motivo dá algum dor de barriga, o primeiro que se impacta é só 20% do Augusto, ou 10% do Augusto. Isso que alinha muito o incentivo, porque tem uma garantia de que o Augusto tem incentivos alinhados para comprar os melhores ativos e fazer o melhor esforço com os recursos, porque está a dele dentro. Acho que isso é um ponto para a gente frisar. É o famoso skin in the game, né? Colocando a Perfeito. pele no jogo, né? A gente está lá junto com os investidores também acreditando no que a gente está fazendo ali. Essa era a próxima pergunta, né? Como funciona, quais são os riscos e como funciona a garantia das operações? Acho que ficou bem claro para vocês, Boa, com boa, essa explanação de vocês. boa. Quer colocar mais alguma coisa, Juan? Não, acho que a Acrescentar? gente agora pode passar talvez pelo material muito rápido pelo material da Unfy, agora escutar da DigiCap, o que eles fazem, qual é o modelo de negócio, acho que para os investidores conhecerem um pouco mais do business do Augusto, acho que sugiro. Perfeito. Então, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui Vocês... a minha tela. Então, vamos falar um pouquinho aqui da MFI, só para fazer uma complementação ao que o Rô já explicou. Quem é a MFI, né? A MFI é uma empresa que ela está transformando o mercado de capitais brasileiros. A gente desenvolveu uma plataforma financeira que conecta originadores e investidores utilizando a tecnologia blockchain. Aqui vocês podem ver um pouquinho dos nossos investidores e do time da MFI. Então, o que os investidores que acessam a nossa plataforma têm? Mais transparência, através de informações disponíveis online, em tempo real. Mais segurança, porque os dados são consistentes e imutáveis. E tem maior controle de garantia. Mais controle através da gestão eficaz e automática das regras de negócios. Por fim, mais rentabilidade, com a mitigação de riscos por meio de transparência e governança. Augusto, então, vamos falar um pouquinho da operação, um pouquinho da DigiCap. Vamos trazer para a gente aqui sobre a empresa, né? O que você gostaria de falar sobre a empresa? Quais são, se apresenta, conta um pouquinho da história, quais são os principais sócios da empresa, por favor. Vamos lá, pessoal. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade aqui. Nós já somos parceiros antigos, né? Acredito que esse nosso primeiro não, o nosso primeiro negócio, né? O nosso primeiro pool foi também um dos primeiros pools da MFI. Então, a gente tem um apreço, assim, pelo pessoal, pelo time. A gente foi se conhecendo e acho que fechou, né? No final do dia, foi um negócio ganha-ganha para todo mundo, né? A gente acabou se ajudando e acho que isso fez com que a gente evoluísse, né? Tanto a MFI como plataforma de intermediação, né? E nós aqui também com o nosso modelo de negócio, tá?
A DCAP, ela nasceu basicamente da demanda por acesso à justiça, tá? Então, logo de início, eu e o Leonardo, né, que somos os fundadores aqui da DCAP, entendemos que havia essa necessidade, principalmente dos autores, né, vendedores, né, de ações, né, de processos na justiça, de tentar acessar aquele recurso, né, aquele crédito, né, ou informação ou crédito formado. Basicamente, quem tem um processo na justiça, isso eu acho que também faz parte aqui da educação, acho que dos investidores, né? Quem tem um processo na justiça, ele tem, de certa forma, um crédito, né? Ou é um crédito que ele está em formação, ou é um crédito formado, né? No caso de um precatório ou um RPV, né? Depois eu posso entrar nesses termos, assim, que eu acho que não quero ser muito técnico aqui, nem falar nenhum juridiquês, mas, de certa forma, quando esse crédito já é formado ali, ele vira um precatório, um RPV, se o devedor, né, a pessoa que deve ali, o réu, ele é um ente público. Então, ele pode ser um município, ele pode ser o estado, ou ele pode ser a própria federação, a União, né? No caso de um ente particular, né, de uma empresa, aí a gente tem um crédito em formação, e o que a gente chama de direito creditório. Então, ele é um processo, e quando ele chegar no final, provavelmente esse crédito vai ser totalmente formado, tá? Então, ele não tem, diferente de um precatório, um RPV, ele ainda tem uma formação. O precatório RPV é basicamente, no final do processo, o ente público diz, eu não tenho dinheiro para te pagar agora, mas o teu crédito está aqui, né? Ele está formado aqui, você tem esse valor a receber. Então, você vai entrar numa fila aqui, né? Vai entrar aqui numa eventual liquidação, só que ela vai ser conforme a minha disponibilidade de pagamento, tá? Então, é basicamente assim que ocorre, tá? E Augusto, desculpa te interromper, mas eu tenho visto que esse mercado de precatórios tem crescido muito. Por quê? Porque você enxerga isso? É um risco que existe, não existe? Qual é o risco que o investidor toma? E como você vê esse mercado que você vê cada vez mais atraindo investidores? O mercado, vamos dizer assim, de ativo judicial, no geral, no Brasil, ele tem crescido muito, né? A gente já vinha observando isso, né, em mercados mais maduros, como Estados Unidos e Europa, né? Lá a venda do direito creditório, que é esse crédito em formação, né, que não é o crédito já formado, muito na fase incipiente do processo, quando a pessoa ainda está ali querendo mover um processo, isso já é muito forte lá fora, né? Até porque, até para vocês entenderem, a justiça no Brasil ela é muito lenta. Então, ela é que viabiliza esse tipo de negócio, tá? Porque se a nossa justiça ela fosse, um parênteses aqui, se ela fosse rápida, isso acabaria não existindo dessa forma. Existiria nos modelos que são feitos lá fora, tanto Estados Unidos quanto Europa, tá? Então, esse mercado, ele acho que foi crescendo, né? E acho que ele teve um boom justamente quando e principalmente os processos deixaram de ser físicos, né? Então, os processos, toda essa informação hoje em dia, da mesma forma que o investidor entra, né, fazendo uma analogia, entra e pode ver dentro da plataforma DeFi todos os processos ali que foram adquiridos, né? Ou todas as duplicatas, todos os negócios que foram feitos por um determinado originador, né? Por uma empresa ali que está fazendo a oferta dentro do portal da plataforma de vocês, foi disponibilizado isso também dentro dos tribunais de justiça por todo o Brasil. Então, hoje é possível você ter informações não só sobre o devedor, a ré, a empresa ou o ente público, né? Você tem acesso a essas informações de forma fácil e rápida, mas também do processo. Então, isso viabilizou o quê? Com que esses negócios fossem feitos, vamos dizer assim, de forma remota, né? Então, isso a gente consegue acessar os tribunais de justiça e toda a informação sobre um processo, sobre um determinado ente público, de forma remota. E tem toda aquela informação ali validada, tá? Então, isso fez com que o mercado, na minha opinião, explodisse, né? Então, você tem uma demanda praticamente infinita por compra desses créditos, e eu acho que o que falta hoje talvez seja muito de uma educação
dos próprios autores, né? Autores e advogados, porque o advogado também é um vendedor. Eu vou falar sobre isso depois, mas então falta esses vendedores, né? Esses autores de ações entenderem que eles têm um crédito de fato, né? Ou ele é um crédito em construção, ou ele tem um crédito, vamos dizer assim, já formado, como é o RPV e o precatório. Augusto, Legal. posso tirar E, uma dúvida? claro, Pode, por favor, A estamos aqui justiça para isso. brasileira é morosa, a gente sabe. Como é que vocês fazem o Muito. cálculo dos ativos de vocês de prazo? Ah, perfeito. Isso vem muito da nossa jurimetria, né? Então, jurimetria é basicamente colocar a justiça em números, tá? Então, como é que isso é feito, tá? Hoje existe muita informação nos sites dos tribunais, então a gente consegue ver a média de tempo que leva um processo para correr dentro de um determinado tribunal, né? O tempo de despacho de decisões dentro desses processos. A gente consegue ver também o ente público, né? Vamos dizer assim, vou dar um exemplo aqui. Na União, qual é o tempo estimado para um determinado pagamento? Porque eles têm uma lei orçamentária e esses precatórios, né? O RPVs, quando são formados, eles têm que ser remetidos para essa lei orçamentária. Então, esses entes públicos, eles têm que colocar isso, de certa forma, claro e bem exposto, né, para que todos possam ver, né, a ordem de pagamento. E dessa forma a gente consegue o quê? Fazer um cálculo, basicamente, né? A gente consegue entender qual que é o tempo que esse processo vai demorar para ser liquidado no final e quanto, de certa forma, a gente vai receber no final, porque todos esses processos, basicamente, sendo eles cíveis, trabalhistas ou até mesmo os precatórios, né, e RPVs, eles têm uma forma de correção, que é uma indexação, né, pelo tempo que ele está sendo, vamos dizer, carregado até a sua devida liquidação. Então, a gente consegue ter acesso a essa informação e a gente criou, né, uma jurimetria interna nossa. Então, com base no quê? Nos dados que a gente já tem externos, né, do CNJ e dos tribunais, com base nas negociações que a gente já fez, nós já estamos aqui há 4, 5 anos intermediando créditos, e com base, a gente tem uma plataforma por trás, né? Depois eu ia explicar como é que funciona o nosso modelo de negócio, mas a gente tem uma plataforma por trás, onde hoje a gente já tem mais de 450 investidores cadastrados e ativos dentro da nossa base. Então, a gente usa muito do expertise deles, de mercado, e ali dentro desses investidores a gente tem pessoas jurídicas, pessoa física, a gente tem advogados, a gente tem assets, securitizadoras, FDICs, que estão ativamente o quê? Comprando e analisando esses ativos. Então, a gente usa dessa expertise deles também para formar a nossa jurimetria e a nossa base de conhecimento aqui. Não sei se eu contemplei super tudo claro. aqui, mas... ficou claro. Eu acho que só dando o investidor está comprando um risco governo, estado, município, e que ele está comprando é um tempo para isso, porque isso vai ser pago. O ponto é quando. E aí, quando tem toda a jurimetria que o Augusto comentou, que esses cálculos que eles fazem, olhando o histórico, olhando o passado, para conseguir precificar o futuro e fazer com esse desconto, esse deságio que remunera os investidores. Exatamente. No final do dia, é o mercado que diz o que aquele ativo, vamos dizer assim, vale, né? No final do dia. Perfeito. Augusto, queria falar um pouco mais da plataforma, dos diferenciais, de que vocês, qual é o foco de vocês, a política de crédito, política de investimento, etc. Pode ser sim. Eu ia entrar nesse tema agora. Enfim, a DCAP, né, para quem não conhece, ela é uma plataforma de intermediação de créditos judiciais, tá? Basicamente, nós conectamos autores, né, e advogados que tenham processos na justiça com possíveis investidores, tá? Isso a gente faz através da nossa plataforma. Meus sócios não gostam que eu fale essa palavra, mas a gente tem tipo um marketplace, literalmente, onde a gente conecta essas duas pontas, tá? Como eu falei, a DCAP ela nasceu da demanda por acesso à justiça. Então, a gente entendeu que em determinado momento no Brasil, as pessoas conseguiam entrar num processo judicial, porém elas não conseguiam sair, né? Da mesma forma que elas entraram. Então,
o tempo médio de uma ação na justiça, em determinado estado, ela pode ir de 4 até 8 anos. Então, basicamente, a pessoa entrou com um processo e ela está lá 8 anos esperando para receber, né? Então, isso é triste, de certa forma, mas ela abriu essa lacuna, né? Esse espaço aqui para que esse tipo de negócio acontecesse, né? A cessão de crédito, vamos dizer assim, é a base vamos dizer assim, do nosso negócio, né? O que é a cessão de crédito? Nada mais é do que uma ferramenta, uma estrutura, né? Um contrato, né, particular que é usado para fechar esse negócio, né? Para fazer esse encontro das partes, tá? Ela pode ser feita tanto pública quanto privada, tá? Basicamente, é isso que a gente acaba usando aqui, tá? Hoje, aqui dentro da DCAP, nós somos em 5 sócios, cada um toca uma parte da operação. Eu cuido muito dessa parte dos pools e dos investidores. A gente tem o Guga, que cuida da parte da tecnologia, tem o Léo, que é o advogado, desculpa aí, pessoal. Tocaram aqui, cuida da parte jurídica, né, e da operação, e a gente tem a Carla, que toca a parte comercial, e acabou de ingressar um novo sócio também, que é o sócio que cuida, da parte financeira, agora que está nos auxiliando aqui também nessa área, tá? A nossa estrutura é muito enxuta. Hoje, a nossa operação ela contempla 8 colaboradores, tá? E eu acho que a gente tem uma rede de parceria que nos ajudam tanto na análise, no atendimento, gerenciamento e até em algumas partes do marketing e do comercial, tá? Basicamente, a gente tem uma esteira onde a gente origina esses casos, então entram lá advogados, autores de ações, a gente faz toda a análise desses processos, né? Faz todo o rating, a gente estrutura, vamos dizer assim, a compra, né? A venda desse processo, e a gente faz essa oferta através do nosso portal para os investidores, tá? Então, isso é basicamente, resumidamente, o que a DCAP faz hoje. Deixa eu só colocar 2 pontos para que as pessoas fiquem com um pouco mais de clareza. Quando o Augusto fala plataforma de investidores, é para aquele investidor que ele quer comprar, às vezes, o ativo diretamente. Exato. Através da Anfai, a gente montou essa estrutura com subordinada, com as garantias, com controles, para o pessoal ficar um pouco mais na página, que aqui é quando a gente traz esse trabalho um pouco mais de transparência e garantias. Um ponto que eu quero te perguntar, Augusto, é como vocês têm conseguido esse track record tão interessante? Eu vi que vocês já fizeram mais de 15 milhões de reais, acho que mais já. Agora já está bem mais que isso, já Na passou minha já época era faz 15, algum acho que já tempo. cresceu muito. Com zero inadimplência, como vocês conseguem isso, assim? Explica um pouco para a gente. Isso é bem interessante. Hoje até ia trazer esse ponto, né? Nós já intermediamos mais de 30 milhões de reais, a gente levantou esse número agora bem recente, acho que estavam com números antigos. Já são mais de 1.200 sessões de crédito, então 1.200 negociações feitas. O nosso PDD hoje, ele é abaixo dos 2%. Tá? Então, muito baixo mesmo. Assim, para o mercado, ele é baixo, né? Inclusive para o mercado de ativos judiciais, que trabalha com perdas entre 4% e 5%. E eu acho que isso vem muito do modelo de negócio que a gente montou, tá? Que é o modelo de negócio, tá? Ele basicamente, a gente tem toda aquela esteira de análise, né? Eu acho que o primeiro ponto realmente a preferência para negociação com advogados, em vez de fazer negócios com os autores, tá? Por que dá preferência para fazer o negócio com os advogados e com os advogados que têm certa recorrência? Não só por um ponto de eficiência e custo, mas também a gente começa a conhecer melhor esse parceiro. Então, é muito mais difícil eu ter uma inadimplência com um parceiro do que com uma pessoa que eu só transacionei uma vez, né? A gente só fez um negócio, vamos dizer assim, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a nossa análise e a due diligence prévias, elas são feitas em 100% dos casos.
né? Não tem assim, porque, eu comprei já uma vez, eu já conheço, não, eu não vou fazer de novo. Então, a gente toda hora está fazendo diligence e análise dos casos de forma, vamos dizer assim, automatizada em alguns casos, mas sempre com um olhar, vamos dizer assim, em casos um pouco mais diferentes, né? Em coisas novas ou em matérias que a gente não tem tanta recorrência, tá? Também eu acho que é uma constante manutenção dos nossos ratings e dos critérios de avaliação. Então, toda hora a gente está tendo informação do mercado de novo, né? Como eu falei, a gente tem dentro dessa outra plataforma, que não o DMFi, a gente tem acesso à informação e validação pelos nossos investidores parceiros também. Então, toda hora esses caras estão trazendo informação nova para a gente, que às vezes a gente não tem acesso. É muito difícil dentro de um âmbito tão complexo que é o sistema judiciário e toda essa questão dos ativos judiciais, você ter todas as informações, você saber de tudo. Então, é muito interessante ter essa base de conhecimento agregada. Então, isso traz muito know-how e evita a gente de entrar, literalmente, no jargão popular, em roubadas, né? Tipo assim, pô, por que tu não comprou aquele caso lá? Pô, tá perfeito. Pô, mas eu conversei aqui com 2, 3 outros investidores que já estão há mais tempo no mercado, os caras falam, pô, isso aqui não é legal de entrar porque tem esse risco aqui que tu às vezes não está vendo, né? Então, tem muitas coisas que às vezes a gente acha que, né, num primeiro momento ela tá redonda e você, quando vai ter acesso ali a outras informações de terceiros, você vê que realmente não é bem aquilo. Então, eu acho que são esses os pilares principais. E um último detalhe, eu acho também importante, né, para os investidores entenderem aqui que o porquê dessa inadimplência tão baixa é que o acompanhamento desses ativos, né, depois que são adquiridos pelo pool, né, ou tanto até na plataforma dos investidores, eles têm um acompanhamento assim em cima, né? Tipo assim, toda hora a gente está olhando por um escritório parceiro nosso. Então, não é assim, comprou o ativo e deixou ele ser liquidado lá no final. Não, a gente está acompanhando todo dia tem e-mail, ligação para as varas, para ver quanto que aquilo vai ser pago. Quando tem uma nova determinação, algum despacho novo, a gente acaba sendo notificado. Então, a gente está em cima toda hora dos ativos, né? Não é assim, comprou, deixou lá e esperou liquidar. Não, tem esse acompanhamento. Muito bom. Ou seja, então, só para a gente recapitular, a inadimplência na ANFAI está em 0%, a inadimplência vocês, de forma geral, está em 2%, e a sub é 10%. Então, para que tenha algum impacto no investidor, vocês teriam que errar 5 vezes mais do Olha, que... É muito tem que baixo a errar, probabilidade. não, tem que, assim, antes de montar o pool dentro da MFI, a gente já vinha, até acho que entrar nesse detalhe que é bem interessante, assim, a gente já vinha fazendo algumas pesquisas no mercado para saber qual que era o veículo mais adequado para poder fazer essa oferta, né? A gente tinha uma demanda por investidores novos que queriam entrar e ter acesso aos ativos judiciais, mas eles não tinham, talvez, os recursos ou conhecimento para comprar um ativo, né? Para formar uma carteira. A gente pensou, não, a gente consegue fazer isso de forma simples, a gente só precisa achar o veículo correto. Então, foi nesse momento que a gente acabou conhecendo a MFI. A gente já vinha tentando procurar outras estruturas, até mesmo de FDIC e outras, enfim, securitizadoras, né, para poder montar alguma estrutura, e acabou sendo, eu acho que a mais completa que a gente encontrou, né? E se provou uma parceria muito verdadeira no tempo, tá? O que eu acho, assim, todo esse expertise que a gente criou durante montando os pools foi muito importante, né, para trazer vamos dizer assim, essa inadimplência, né, para um nível muito baixo, né. Já foram, para vocês entenderem, a gente, dentro dos pools, a gente já adquiriu mais de 300 ativos, né, então ele é muito pulverizado, então ele não é só pulverizado em termos de valores, né? Compra um crédito de 5 mil, um crédito de 10 mil, um crédito de 5 mil. Ele é pulverizado entre matérias diferentes,
Então, não são só precatórios e IRPVs, são créditos cíveis e trabalhistas, todos pequenos, né? Todos dentro do prazo que o pool contempla, né, de liquidação. E os tickets médios, eles acabam ficando sempre na casa dos 5, 6 mil reais, tá? Mas o deságio, né, o desconto na compra desses ativos, ele é muito alto, né? Ele tem uma média de deságio de 30% a 35%. Então, isso significa o quê? Que a margem é muito grande dentro dessas negociações, permitindo que eu erre muito, e se eu errar, assim, se eu fizer a pior estimativa, eu ainda tenho margem para, assim, a cada, sei lá, posso errar 10, 15 casos que virem pó, vamos dizer assim, que isso ainda não afetaria o retorno da cota sênior, né? Basicamente é isso. Não sei se a Carol quer falar um pouco, senão que eu vou monopolizar, porque eu gosto muito, porque além de ser uma... Porque eu acho interessante, assim, porque eu invisto na física, inclusive bastante. Porque é risco governo, eu risco estado, risco município, porque é pulverizado, então geralmente você não vê ativo judiciais pulverizado, geralmente é um precatório de 500, 400, 300, precatório de 5, 6 mil, RPVs pulverizados, puta, não tem muito no mercado, pelo menos que eu conheço. E aí você tem a figura da sub, a figura do rendimento que vocês geram, porque a sub de vocês, ela é mais, né, que o mínimo, ela costuma crescer. Por isso eu A gente, gosto... nesse pool, a gente optou por aumentar a sub para 15%. Então, a gente Legal, aumentou, vamos dizer assim, o colchão de segurança que o legal. investidor dá sênior. Porque a gente falou, vamos aumentar o valor do pool, mas também vamos aumentar o quê? Vamos aumentar o valor da sub, para mostrar que a gente está, a gente está totalmente comprometido com o negócio, né? Augusto, uma pergunta do ponto de vista do investidor, assim, vamos supor que a justiça pague. Como é que vocês garantem que vai pagar para vocês e não para o autor da ação? Ou para... Né, que fase do Para o processo autor ou para o advogado. ou para o advogado, Não, eu entendi. Não, como eu falei, existe um instrumento que ele chama cessão de crédito, né? Que ele é nada mais do que um contrato entre as partes, tá? Quando a gente tem esse contrato, né, executado, a primeira coisa que a gente faz é peticionar dentro do próprio processo. Então, o que a gente faz? A gente faz um negócio por fora do processo, então é um negócio feito entre as partes. Então, vamos dar um exemplo aqui do pool, tá? O pool criou uma securitizadora, né? No caso, para a DCAP poder fazer a compra em nome do pool, né? Os créditos não são comprados no nome da DCAP. É esse que eu acho que é o principal detalhe aqui. O lastro é a própria negociação que é feita entre o pool, que tem uma securitizadora do próprio pool, montada para poder comprar esse crédito desse vendedor. Então, o lastro já é o próprio contrato entre as partes do pool. Então, a DCAP, ela nada mais é do que uma intermediadora, vamos dizer aqui nesse caso, tá? Na parte que convém da negociação, tá? A gente também faz a administração do pool. Mas, o que vai acabar acontecendo? Esse contrato, ele pode ficar, vamos dizer assim, guardado de forma particular, então ninguém vai saber desse contrato, só o vendedor e o pool, mas o que a gente faz para garantir que isso seja feito às claras e que a gente mitigue esse risco desse valor ser depositado na conta do vendedor e não na conta da securitizadora? A gente pega este contrato que foi feito de forma particular e a gente peticiona, a gente coloca dentro do processo novamente. E a gente mostra vamos dizer assim, pro devedor, ó, tá aqui, ó, quem foi feito a cessão desse crédito, foi vendido de A para B, e quem tem que receber esse direito agora é a securitizadora, né? Não é mais o João, o Antônio, enfim, quem for. Então, dessa forma, a gente faz com que o devedor e todas as outras partes, inclusive o juiz do processo, né, saiba que aquele negócio foi feito, foi fechado entre as partes, e quem é o novo detentor do crédito é a securitizadora, o pool, no final do dia. E aí, com isso, a gente consegue o quê? Ter um controle dentro do processo, a gente consegue acompanhar, e quando ele está próximo de ser pago, geralmente, né, na maior parte das vezes, dentro do processo,
o juiz, né, pede para que as partes ali tragam número de conta para quem vai ser pago ali dentro, né, do processo. Então, a gente consegue, como a gente é parte do processo agora, a gente consegue peticionar para que aquele valor venha para a conta do pool, tá? Então, isso acaba acontecendo 99% das vezes. Ficou claro, obrigada. Ponto Tá? Não super sei se eu interessante. consegui Sim, matar essa não, mas charada, assim. deixa só, acho que interessante para o investidor saber que existe a figura de um patrimônio separado. O que significa isso? Que a debenture que a gente emite, ela está separada da ANFI, ela está separada da DIGCAP, todos os ativos precatórios são cedidos para esse patrimônio separado, que é um veículo independente e que é onde o dinheiro fica e os ativos ficam. É um veículo É, bem seguro, inclusive para quem quiser aprofundar total, depois. não, é totalmente apartado. Se a gente quiser comprar, sei lá, uma carroça com esse dinheiro, não tem como, Tem né? como. Tipo, É brincando verdade. assim, não É tem. verdade. Ele é feito para aquele específico propósito, nas regras específicas de compra delimitadas pelos Isso. guidelines do pool. Então, Legal. assim, dificilmente o originador vai conseguir fazer qualquer coisa diferente disso, tá? Legal. Vamos falar agora do produto. Eu queria que a gente falasse um pouco mais para os Vamos, investidores. Então, vai ser um produto, aí você me corrige, Augusto. vamos lá. 2,5 milhões de reais, vai ser 15% de sub, a gente está aumentando o volume, mas está aumentando a subordinação também para dar mais skin in the game, como o Augusto comentou. Vai ser um produto de 30 meses de prazo, e vai ter 30 meses positivo, porque você diminui a regra de tributação, lembrando que essa tabela é regressiva, e vai ter uma... eu queria entender assim um pouco mais contigo, o que está na tua cabeça? O que vai ser alocado? O que vocês vão comprar? Já está mapeado? Não está mapeado? Que vocês planejam para esse terceiro produto? Não, tá muito mapeado. Eu acho que esse ponto talvez um ponto de virada, assim, a gente entendeu que pelo menos os investidores que estavam procurando os nossos pools eram investidores de longo prazo, e eu acho que a questão da tributação para um investidor, ele é muito importante, né? Ninguém quer pagar mais imposto do que precisa ser pago. E eu acho que aqui o diferencial é estendendo o prazo de liquidação do pool, a gente consegue uma melhor tributação no final do dia para o investidor, tá? A gente também consegue alocar de forma mais coordenada e às vezes consegue pegar oportunidades melhores por ter um prazo maior de liquidação também. Exemplo, tá? Nos primeiros pools, a gente concentrou 70% da carteira em RPVs e precatórios de pequeno valor, mas praticamente são RPVs. O que é o RPV, tá? Até para o pessoal entender assim, tá? O RPV é como se fosse um precatório pequeno, tá? Mas é um precatório, vamos dizer assim, é um título com um prazo certo de pagamento, tá? O precatório, ao contrário do RPV, ele não tem um prazo de vencimento certo. Então, isso significa o quê? Que o Estado, a União, o município, ele pode postergar o pagamento, tá? Dependendo da situação fiscal e financeira do ente público. O RPV, não. O RPV, ele tem um prazo, depois de emitido, de 60 dias. Não sei se eu estou falando bobagem, se é 60 ou 90, eu sempre confundo. 60 dias para pagamento. Então, isso significa que, a partir do momento que eu adquiro aquele título, eu sei que num prazo de 60, 90 dias, eu vou ter a liquidação dele. Então, é muito certo e garantido que eu vou receber. O problema é que os RPVs, eles têm um limite, né? Um limite do quê? De valor. O RPV, ele só é emitido, depende da esfera, mas vamos dar um exemplo aqui, na esfera municipal, é um limite de, às vezes, 8, 10 salários mínimos. Então, são valores pequenos, tá? Apesar de ter, vamos dizer assim, a gente ainda conseguir uma margem muito boa de negociação nesses casos, o que acaba acontecendo? Eu não consigo dar volume, às vezes, suficiente. Então, eu tenho que entrar em muitas operações. A gente tem que comprar muita coisa para dar o volume. E num caso de um pool maior, o interessante, obviamente, ter vários RPVs é bom, porque a gente consegue ter já uma previsão de retorno, basicamente, mas às vezes a gente acaba ficando fora de outras oportunidades de mais longo prazo, como os próprios precatórios, né? Então, eu consigo dar um pouco mais de pulverização dentro do próprio pool, não fico totalmente
vamos dizer assim, nos RPVs, mas também consigo colocar outras oportunidades ali dentro que são boas também para o pool. No final, vão ter uma margem também muito boa e vão ajudar na diversificação da carteira, tá? A gente já tem muita coisa, vamos dizer assim, rastreada aqui para poder já direcionar para o pool, mas basicamente, até para vocês entenderem, porque não existe um conflito de interesse hoje dentro das operações, né? Porque a gente também tem uma plataforma de intermediação com os nossos investidores, e hoje a gente tem uma regra que, a partir de determinado valor, quem tem preferência de compra são os pools, né? São os pools da MFI. A gente só tem pool dentro da MFI também, tá? E passou de um certo valor, ou uma certa complexidade e tempo e prazo, aí esses créditos acabam sendo ofertados dentro da nossa plataforma, tá? Então, acho que é basicamente isso, pessoal. Muito bom. Carol, tem mais algum ponto, alguma dúvida do Eu produto? tenho um ponto. Como é que uma pessoa que tem um advogado pode procurar vocês para fazer essa venda do ativo nessa sessão? Ah, perfeito, perfeito. A gente hoje trabalhou durante muito tempo de forma passiva. Então, o que significa, né? A pessoa entrava lá no Google e falava, quero fazer uma sessão, quero vender meu crédito, tenho um processo trabalhista e quero vender, ou o próprio advogado, quero antecipar o meu crédito judicial, né? Quero vender meu precatório, quero vender meu RPV. Então, a gente trabalhou muito tempo dessa forma passiva, então a gente tinha nossos trabalhos de marketing, de SEO, redes sociais, onde as pessoas nos achavam, né, através desses, e muito por indicação também, tá? Mas hoje em dia a gente tem um time comercial, então a gente vai atrás desses escritórios e desses advogados de forma mais ativa, né? Mas hoje em dia, se, por exemplo, tem um autor aqui, ou uma pessoa que está nos escutando, um investidor, que tem um processo de justiça, pô, nem sabia que seria possível antecipar, sim, é possível antecipar esses recursos, sim, né? E a gente está bem disponível ali, só procurar lá de cap, vocês vão nos achar ali. Aqui tá, comigo tá tranquilo. Você tem mais alguma pergunta? Não? Augusto, quer falar mais alguma coisa sobre... Não, Não? eu realmente, assim, eu acho que eu falei bastante aqui, às vezes eu até me passo, assim, falo demais, mas eu gosto de explicar bem, né? Acho que, inclusive, acho que esse aqui é o nosso papel aqui, deixar as coisas bem transparentes e para que todo mundo entenda o que a gente faz. E no final do dia, acho que é muito sobre ajudar as pessoas ali a ter o acesso à justiça, né, de um lado, e ter um processo ganha-ganha, né, onde todo mundo é beneficiado, o investidor, o intermediador e o vendedor, né? Só vou mostrar aqui, então, para os nossos investidores, se eles quiserem, então, investir, ficarem interessados na oportunidade, é só entrar aqui, mfi.finance, na área do cliente, aqui, ó, Digicap Pool 3. Aqui você vai encontrar todas as informações, um resumo de tudo que foi falado aqui na live, e investir. Muito bom, Carol. Muito obrigado por organizar, muito obrigado, Augusto, pelo tempo. Vai ser um terceiro lançamento de muito sucesso. E os investidores temos uma comunidade no WhatsApp, as informações estão no site. Qualquer dúvida, estamos aí para responder. O Augusto também participa da comunidade, ele está presente. E se não fazer alguma pergunta direcionada, ele ou o time dele responde, tá bom? Pessoal, obrigado, então. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Até Obrigado, mais. Paulinho. Obrigado, Juan. Tchau, tchau, pessoal.